Dois livros da Bíblia, Romanos 12, 2 e Salmos 78, verso 4. Deixa um ponto aí os dois. Romanos capítulo 12, verso 2. Está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora o Salmo 78, 4 está escrito assim: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Esses dois versículos inicialmente aparentam estar meio desconexos, porque um fala que nós não devemos nos conformar, e também temos que deixar que a palavra de Deus transforme a nossa mente para que nós sejamos capazes de entender e compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E já no Salmo 78 nos fala que é para os pais contar aos seus filhos, ou seja, à próxima geração, os louváveis feitos do Senhor. Para que você entenda a relação desses dois livros, eu estava preparando uma outra mensagem. E eu estava orando a Deus, Ele perturbado esses dias aí. Foi uma tribulação. E aí, assim, quase que em cima da hora, o Luiz Augusto, olha, tem esse aqui. Meu pai casou certinho agora com o que eu estava preparando aqui. Então, os irmãos, escutem, prestem atenção, porque nessa noite é desejo de Deus salvar vidas, é desejo de Deus transformar, é desejo de Deus renovar a sua vida, para que você saia daqui renovado na sua mente, para que você comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que você entenda esses dois versículos, nós precisamos voltar um pouco na história do povo de Israel. E pense comigo, irmãos. O povo de Israel viveu escravo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. E aí você imagina, um ciclo que não terminava. O povo estava sendo cativo, escravizado todos os dias da sua vida. Aí Deus intervém na história, através de Moisés, tira aquele povo do Egito, e aquele povo começa a experimentar e ver os milagres de Deus com seus próprios olhos. O povo começa a ver, irmãos, o mar se abrindo ao meio, formando duas grandes colunas, e fazendo com que o povo passasse a pés enxutos. E o povo também viu aquele grande milagre sendo realizado quando os carros e cavaleiros começaram a entrar para perseguir o povo. Todos foram mortos, afogados. O povo viu isso. Só que apesar de ver isso, vendo os milagres de Deus, o povo continuava a murmurar de Deus. O povo de Israel começou a sentir saudades de ser escravo no Egito, irmãos. O Egito simboliza o mundo. E às vezes nós estamos aqui e estamos sentindo um pouco de saudade do mundo. Continuando o povo, continuando a perceber e ver os milagres de Deus. O povo estava caminhando no deserto. Uma viagem, irmãos, para a terra prometida que era para durar 40 dias, durou aproximadamente quase 40 anos. E o povo começou a ver o maná cair do céu. Imaginem vocês, estando num deserto, com fome. E nós aqui que somos brasileiros, vivendo nessa época, nós sempre queremos o quê? Deixar a comida na geladeira para o dia seguinte. Mas o povo de Israel não, recebia o maná que caía do céu somente para aquele dia. Não adiantava guardar porque estragava. E ainda assim o povo estava murmurando contra Deus. O povo também viu, irmãos, uma nuvem, uma coluna de fogo durante a noite, para que eles não morressem de frio. Mas ainda assim estavam murmurando contra Deus. E se você olhar no livro de Números, vocês vão perceber que toda aquela primeira geração morreu no deserto. O povo continuou a ver milagres de Deus. Eles continuaram a ver durante o dia aquela nuvem para aplacar o calor do sol
mas mesmo assim eles estavam murmurando contra Deus. E apesar disso, Deus não aceitou a murmuração. No livro de Números registra que aquela primeira geração toda morreu no deserto. E aí, igreja, por que eles morreram? Porque eles se conformaram com o mundo. Eles não foram capazes de transformar na palavra de Deus, dos milagres que eles estavam vendo, e por não ser capazes de deixar que a mente deles fosse transformada por Deus, eles não perceberam e nem viveram a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas entendam, irmãos, que naquele período de quase 40 anos, caminhando no deserto, muitos filhos foram nascendo. Muitos filhos foram nascendo. E aqueles filhos, alguns que nasceram no deserto, não sequer sabiam que os seus pais eram escravos. Sequer tinham noção ou sabiam que Deus havia aberto o mar ao meio para que o povo pudesse passar. Os filhos sequer sabiam que os pais receberam maná do céu, porque eles eram crianças. E aí vem Deus dizendo para Moisés entregar um decreto, uma lei, para ser lida diante do povo, porque eles agora iriam adentrar a terra prometida, mas eles precisavam saber o que Deus tinha feito. E aí Moisés lê Deuteronômio capítulo 6, que está escrito assim: Estes, pois, são os mandamentos do Senhor, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizessem na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a tu, a teu filho e ao filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Olha aí Deus se preocupando, irmãos. Olha aí Deus como Pai, chegando dizendo assim: leia para o povo isso aqui, e diga para ele que é para ele, o filho dele, para o filho do filho dele. Olha a responsabilidade geracional que Deus estava entregando a Moisés, para que fosse dado, irmãos, para que fosse lido, para que fosse lido. Meu filho, Deus, o Deus de Israel, nos tirou do Egito. Meu filho, Deus abriu o mar vermelho ao meio, nós passamos, então dê glória a Ele. Mas os filhos não sabiam. E aí ele continua lendo: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como diz o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Eles iam entrar na terra prometida, mas lá existiam povos que estavam adorando diversos deuses. E para que eles pudessem saber quem é o Deus de Israel, Deus entrega esse documento para ser lido e para ser praticado. E ele diz: ouve, Israel, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que eu te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teu filho, e delas falarás assentado na tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Vocês começaram a entender que Deus estava dizendo para que Moisés lesse esse documento diante do povo, diante daquela juventude que estava ali, que sequer sabia dos feitos do Senhor, para que eles soubessem, irmãos. Olha aqui o Deus diz assim, que é para os pais pegar, escrever nos umbrais da porta. Imagina eles colocando assim, ó: o Deus de Israel nos livrou do Egito. Na outra porta: o Deus de Israel nos deu maná e nós não passamos fome. Eu imagino nos umbrais da porta: o Deus de Israel não deixou que morressem de frio. Por que Deus pede para fazer isso, irmãos? Imagina, nos nossos dias é necessário fazer isso. É necessário nós, nas nossas casas, os pais colocarem assim: honre teu pai para que teus dias se multipliquem na terra. É necessário isso, irmãos? É necessário estar cravado nos nossos corações a palavra de Deus. E aí Deus fazendo isso, o povo tinha que ler isso aqui
entender e praticar. E o Salmo 78:4 confirma isso. Não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Olha que maravilha. A Bíblia, ela se auto-explica. A Bíblia não se contradiz como muitos dizem. E nós estamos vendo aqui, através da palavra de Deus, que ela é de fato a palavra de Deus. Deus deixou esses decretos, irmãos, para que todos nós pudéssemos ler, praticar e vivenciar. Se nós fizermos isso, nós teremos a nossa mente transformada a ponto de experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas nós não devemos nos conformar. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, irmãos, tão trabalhosos, onde está se desconstruindo o ensinamento judaico deixado pelos nossos pais. Hoje, se vocês perceberem, na hora do almoço, da refeição, os filhos agora estão, no quarto, não estão mais na mesa. Nós já vamos ver essa parte da Bíblia que fala também. E Deus está nos dizendo hoje que é para nós não nos conformarmos. Sabe por quê? Quando a gente se conforma com o mundo, a gente começa a tomar a forma dele. E ao tomar a forma dele, nós estaremos nos encaixando como os pais que morreram lá no deserto, irmãos. Tem muitos pais que já não estão mais vivos espiritualmente, estão mortos. Não querem sequer mais saber da palavra de Deus. Que legado nós vamos deixar para a próxima geração? Vocês já pensaram nisso? Que legado? Pensem aí, pais que é cristão, jovens que é cristão. Qual é o legado que vocês querem deixar para os futuros filhos de vocês? Aos pais, quais são os legados que vocês querem deixar para os filhos de vocês? Todo pai sempre deixa um legado e uma herança para o filho. O que é herança? Herança é aquilo que o pai deixa para o filho. E o que é o legado? É o que o pai deixa no filho. A herança é aquilo que o pai deixa para o filho. E a herança ela se perde com o tempo se for mal administrado. Já o legado não. É algo que ele deixa no filho e para o filho. E isso não pode ser perdido. Se for um legado ruim, o filho vai praticar aquele legado ruim. Se for um legado bom, ele vai levar com ele aquele legado bom. Se nós olharmos aqui agora, eu trouxe, irmãos, isso está na internet, tá? Esse estudo aqui. Tem um pesquisador sociólogo chamado Benjamin, que ele estudou as 5 gerações de 2 homens. Vocês vão perceber o que o legado é capaz de fazer e deixar para os filhos. Ele estudou a vida de 2 homens. Um deles foi, Jules. Se nós olharmos para a história, só você botar na internet assim, ó, legado de Jules e Jonathan Edwards, você vai ver esse mundo falando. O Benjamin, ele começou a estudar a vida deste homem durante 5 gerações, é a regra das 5 gerações, ou seja, pai, filho do filho, bisneto, entendeu? Ele estudou 5 gerações. E ele começou a entender, esse homem ele era um homem alcoólatra, ele tinha dificuldade de falar com os filhos, discutir isso. Era um homem um pouco difícil de se lidar em casa. E olha o que uma geração, irmão, de um pai e de uma mãe pode produzir nos seus filhos que vão nascer, nos seus netos que irão nascer, nos seus netos que irão nascer. Observe. E ele estudou isso. E ao perceber, ele estudou que tinha 540 descendentes, dos que ele pôde contar, porque os outros morreram. Ninguém sabe por quê. Mas desses 540, 310 morreram como indigentes. 150 se tornaram criminosos, incluindo 7 assassinos. Mais de 100 foram alcoólatras. E mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Olha o legado ruim que um pai deixou.
Você que está aqui nessa noite, talvez não perceba, mas você precisa entender que Jesus Cristo morreu na cruz para te salvar. E você pode estar pensando, isso é uma religião, não é. O cristianismo é o próprio Cristo, porque ele diz que ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, ou seja, ninguém chega diante de Deus se antes passar por Jesus. E nós, quando estamos nessa árvore genealógica, pai e mãe, nós temos que entender que há uma grande responsabilidade geracional sobre as nossas vidas, irmãos. Eu imagino naquele grande dia, o pastor dando conta da sua igreja diante de Deus. Eu imagino também eu como pai dando conta diante de Deus da minha filha e do meu outro filho que já está querendo. Entendeu? Irmãos, isso é sério. Agora observe o legado de Jonathan Edwards. Ele foi um homem cristão, filósofo, tá? Ele se tornou um grande filósofo da sua época, mais cristão. E eu lembro a história dele, eu achava muito interessante. Escute isso, com muita atenção. Jonathan Edwards, ele chegava em casa, apesar de ser muito ocupado, ele chegava em casa e chamava seus filhos para conversar. Ele chamava seus filhos para orar. Ele chamava seus filhos para falar sobre a palavra de Deus. Olha o legado, isso é legado. Viu? Isso é legado. E achamos conta que dos descendentes das 5 gerações de Jonathan Edwards, 13 se tornaram presidentes de universidade, 65 foram professores de faculdade, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 75 oficiais militares, 100 pastores, 60 notáveis escritores, 3 senadores e outras 80 posições, incluindo governadores, ministros estrangeiros e o vice-presidente dos Estados Unidos. Olha o que o legado de um homem e de uma mulher pode deixar nas suas próximas gerações, tudo porque alguém decidiu honrar a Deus. Olha para o povo de Israel, irmãos, morreram no deserto, murmuraram de Deus, viram os milagres de Deus e ainda assim abandonaram Deus, morreram no deserto. Deuteronômio registra a morte de toda uma primeira geração, e Deuteronômio registra pelo menos em um mês o que aqueles novos tripulantes daquela, vamos supor, daquela nova viagem adentrassem a terra prometida. Em um mês que aconteceu isso. Então, olha o que o legado de um homem e de uma mulher que querem bem da sua família pode deixar para vocês. Estão percebendo? Salmo 112, verso 2. O salmo é lindo. Ele diz assim: ó, seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Sabe como é que isso vai acontecer? Quando os pais contarem às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor. Quando os pais entenderem que eles estão aqui na terra, não para viver de qualquer maneira, mas para entregar seus filhos diante de Deus e os apresentá-los diante de Deus. Irmãos, antes, quando eu era mais jovem, adolescente, eu ia para a igreja. Eu pensava que o fato de só ir para a igreja estava bom demais para mim. Estava salvo. Mas depois eu fui entender que Deus me salvou para mim também salvar. Deus me libertou para libertar também. Deus quer usar as nossas vidas nessa terra. E eu entendo isso, irmãos, porque passei por alguns momentos em que eu pensei que fosse perder minha vida. E eu disse: meu Deus, eu vou morrer aqui agora. E eu não fiz nadinha para o teu reino. Não fiz nada para ti. E hoje eu entendo que nós estamos aqui, como diz nosso pastor Douglas Braga. Ele fala sempre assim: é para a gente morrer na obra. É para a gente morrer fazendo a obra. Num primeiro momento eu achei assim um pouco pesado aquilo. Mas depois eu fui entender. O apóstolo Paulo fez o que, irmãos? Morreu na obra. Estevão
quando estava sendo apedrejado, viu os céus abertos, viu Jesus à direita do Pai. Imagina, irmãos, as pedras caíram sobre ele e ele disse assim: Senhor, não nos imputes esse pecado. Isso é comunhão com Deus, irmãos. Eu imagino numa situação dessa, eu estava gritando, pedindo para sair paz, mas ele viu o próprio Cristo, e aquilo o fez chegar no céu, sem rancor de ninguém. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Agora escute, nós precisamos deixar alguns legados para os nossos filhos. Alguns de vocês já estão até apagados, podem estar esquecidos, mas nessa noite você vai ouvir a palavra de Deus, e se você colocar em prática, o Salmo 102 vai se cumprir na sua família. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração de homens e mulheres íntegros diante de Deus. Qual é o primeiro legado que nós temos que deixar para nossos filhos, igreja? Louve a Deus. Ao invés de você murmurar, louve a Deus. O hino que nós cantamos hoje diz assim: Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Cante a Deus, irmãos. Cante a Deus. Imagina você chegando na sua casa e você chamando a sua família, reúna ela. A gente tem que se prezar nos hinos da arca cristã. A gente sequer tem chegado no horário do culto para prestar um culto a Deus. O culto começa às 6 horas, mas a gente acha, não, chega às 7, porque primeiro temos que estudar, depois a palavra. É uma coisa que nós não podemos deixar nos conformar, chegar no culto de qualquer maneira. Louve a Deus, irmãos. O Salmo 150, no 12, diz assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Irmãos, como é que a gente vai louvar a Deus conforme a sua grandeza? Quando eu penso nisso, escute aqui esse exemplo. Essa semana eu passei 3 dias com meu pai, e eu vou contar uma parte do que aconteceu com ele, mas eu vou pular só para vocês vão entender essa parte aqui. Louvai conforme a excelência da sua grandeza. Meu pai é um policial militar aposentado, e nós fui visitar ele 3 dias. Eu preguei 6 vezes lá em casa. De manhã e de noite segunda-feira, de manhã e de noite terça-feira, de manhã e de noite quarta-feira. 5, 6 horas da manhã nós estávamos acordados, ajoelhados, orando, chorando, cantando a Deus. E meu pai disse assim: William, prega a palavra. Aí eu peguei a palavra e pregava. E ele só me observando. No segundo dia ele: William, prega a palavra. Aí eu parei. Não está errado isso aí não. Errado o quê, pai? Será que tu tinha que pedir permissão para Deus para te pregar a palavra? Eu fiquei assim: pai, nós já oramos, iniciando o culto, dizendo a Deus para nos abençoar. Não. Entenda uma coisa. Eu, quando estava na ativa, quando eu chegava num departamento onde tinha um superior a mim, eu dizia assim: Senhor, permissão para entrar. Permissão concedida, eu entrava. Se para o homem, Deus, eu faço isso, por que para Deus eu não posso dizer: Senhor, me permite entrar na tua palavra agora? Olha o que diz o texto: conforme a excelência da sua grandeza. Eu disse: pai, não está errado, está certo, está correto. Estão percebendo? Louvar a Deus conforme a excelência da sua grandeza. É um legado que nós não podemos deixar, irmão, se apagar. Louvar a Deus pela sua família. Próximo legado: ensine a palavra de Deus aos seus filhos.
8,6 diz assim: instrua a criança segundo os seus objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará Deus. Esse salmo aqui é muito conhecido. Ensine a criança no caminho que deve andar. É tão simples, é tão rotineiro nós ouvimos, mas não praticado, não dado atenção. O que nós estamos vendo hoje são filhos rebeldes, filhos que não querem saber dos seus pais, filhos que sequer querem saber de Deus, filhos que querem viver o aqui e o agora, não importando as consequências do futuro. O que importa é o prazer do agora. Porque os pais se conformaram em não ensinar os filhos o caminho que deveriam dar. Nós não podemos nos acomodar com isso, igreja. O próximo legado diz assim: ore com sua família. Ore com sua família. Como é lindo isso, igreja. Você chegar em casa, minha filha tem 1 ano e 3 meses praticamente. Mas desde quando ela nasceu, irmãos, eu comecei a praticar um legado que eu quero deixar para o resto da vida dela. Todos os dias, irmão, não estou falando em hipocrisia, todos os dias que eu vou trabalhar, eu chego, vem cá, filhão, abraça do papai, ora aqui pelo papai, e algumas vezes ela coloca a mão na minha cabeça. Já foi uma foto dessa desse. E eu dizia: ora aqui pelo papai, abençoa o papai. A gente começa a orar. Senhor, obrigado, por que começou, minha filha. Guarda, irmãos, ela vai crescer vendo isso. É um legado que eu quero deixar na vida dela. Ela vendo que eu, antes de sair de casa, eu abraço ela e minha esposa. Nós decidimos assim: bem apertadinho um pouco, e vamos orar. E às vezes eu oro com o olho fechado ou semi-aberto. Eu olho para ela e fico assim, ó, olhando para o pai, sem entender muito, mas daqui uns tempos ela vai entender. E é um legado que eu quero deixar na vida dela. Olha, irmãos, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, por meio da oração e súplicas com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que minha fé está apoiada no próprio Cristo. Ao orar com minha família, eu estou dizendo para Deus, às vezes eu digo para Deus: Senhor, eu aprendi tanta coisa, irmãos, com algumas situações que eu passei na vida. Porque a gente tem que entender que depressão é excesso de passado. O ativismo é o excesso de presente. E a ansiedade é o excesso de futuro. Quantas e quantas vezes eu ficava vivendo o amanhã sem saber sequer eu estaria vivo. Quantas e quantas vezes eu pensava no passado. E quantas e quantas vezes eu estou nesse ativismo diário. E Deus nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Contem para Deus as vossas petições, porque Ele vai entender tudo. E no final Ele vai guardar os vossos corações e os vossos sentimentos. Me diga aí no livro, me diga aí no Deus, que consegue guardar até os nossos corações e os nossos sentimentos, igreja. Me diga aí, se não Deus de Israel, se não Deus Criador deste universo, se não Deus Criador da sua própria vida, se não Deus que nos deu esse ar para nós respirarmos, se Deus fechar agora, acabou aqui para mim. Ele é Deus. Quarto legado que nós temos que deixar para os nossos filhos: celebre o aniversário deles. Aí você pode dizer: mas eu já faço isso. Irmão, nós somos crentes. Eu tenho visto crentes celebrando o aniversário do filho com bebidas alcoólicas. Não, porque meu irmão não é crente e tal. Meu irmão, se você é um homem e tem sua esposa em casa, é só você falar com a educação: olha, aniversário do meu filho, não quero que tenha bebida alcoólica. Irmão, isso é um legado que você vai deixar para os seus filhos. Isso parece tão bobo, mas é tão importante. Seu filho vai crescer
meu aniversário de 8 anos. Chamaram o pastor para orar por mim. No meu aniversário de 8 anos, cantaram o hino da harpa. Seu filho vai crescendo com isso, irmão. Isso é um legado que nós não podemos deixar se apagar. Nós precisamos trazer essas coisas que estão ficando para trás. Nós não podemos nos conformar como foram os pais de Israel. Eles morreram e não entraram na terra prometida porque foram rebeldes, murmuraram diante de Deus. Nós não podemos nos acomodar com isso. Salmo 118 diz: este é o dia em que o Senhor agiu, alegremos-nos e exultemos nele. Na outra versão diz: este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Como é bom, irmãos, nós celebrarmos o aniversário dos nossos filhos. Mas que eu até falou um dia desse: eita, não deu outro versículo não. Minha filha tinha um mensagem, né, irmão? Eu sou pai de primeira viagem. Para mim, aniversário é 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quando nasceu no primeiro mês, aí dava gasto. Segundo mensagem, terceiro mês, quarto mês. E eu lembro esse versículo toda vez. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos e exultemos nele. E nós completou o ano, disse: para, só adiante não. Tá bom, eu estava gastando mais comigo. Mas olha, irmãos, o outro legado que nós não podemos deixar se apagar. Valorize a mesa das refeições. Se você soubesse o poder que há numa comunhão de um pai e um filho, o filho não almoçaria no quarto, deixava seu pai na sala. Se nós soubéssemos o poder restaurador que existe quando há um pai conversando com o filho, ou o filho com a mãe, aquela comunhão, os filhos não deixariam a mesa vazia para comer, assistir outra coisa qualquer. Eles se sentariam à mesa, deixariam seus celulares em outro lugar dentro da mesa e começariam a conversar. Sabe por quê, irmãos? Na mesa é lugar de comunhão, na mesa é lugar de restauração. Na mesa é o lugar onde o pai vai contar para seu filho o que aconteceu durante o dia. Isso parece ser tão pouco, mas se vocês entenderem o que a palavra de Deus está nos dizendo, os irmãos vão colocar isso aqui em prática. Olha o que diz o Salmo 128:3: a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua casa. Frutíferas aos lados da tua casa. Estão percebendo? Como Deus valoriza. Deus é um Deus, irmãos, que não somente mostra quem Ele é, mas Ele se revela ao homem através do universo, através da sua própria vida. Viu? E Ele quer essa comunhão, a mesma comunhão que Ele quer que você, como pai e mãe, tenha com seu filho em casa. Valorize os momentos na sua mesa com seus filhos. O próximo legado que nós temos deixado de lado e temos nos conformado a esse tempo pesado. Não fale mal da igreja e nem dos seus irmãos. Já perceberam que às vezes termina um culto como esse, e aí algumas pessoas saem para casa e dizem assim: rapaz, tu viu o culto hoje lá? Aquele baixinho velho trouxe um data show só para se amostrar. Aí o outro é ele, e tu viu ele dar um notebook assim do lado, só para se aparecer. Porque todo mundo prega assim, ele prega olhando para o lado, olhando para o data show. Perceberam isso? Sequer eles conseguem dizer assim: você viu lá aquela palavra para mim? Aquela palavra foi para mim mudar a minha vida, porque eu sou esse pai que estou deixando um legado terrível para os meus filhos. Eu sou uma mãe que preciso me converter e não estou fazendo isso. É assim, irmãos. A gente, olha, lá onde eu congrego, várias almas se converteram a Cristo lá, acho que com as 15, 20.
Aí eu estou saindo do culto e eu vi uma irmã dizendo assim, tá, viu lá o culto? Aquela irmã cantando desafinada, eu disse, meu Deus do céu. Ela não consegue ver, tu viu lá 20 almas se converteram, chorando. Mas olha a mentalidade, olha para outras coisas que nada tem a ver. Não fale mal, irmãos, da igreja. Se você tem problemas, chame seu pastor, chame os auxiliares, conversem e seja parte da solução. Olha o que diz Provérbios capítulo 6, 16 e 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os seus irmãos. Palavra de Deus, irmãos, não é minha não, palavra de Deus. Não fale mal da igreja. Traga isso para você hoje. Ao sair desse culto, não ligue para o data chorando, nem para o notebook. Diga assim, meu amor, vem cá, vamos sentar aqui hoje em casa. Vamos mudar nossa vida. Vamos deixar um legado para a nossa família. Irmãos, imagine, está com o pai e a mãe. Vai nascer filhos desse casal. Depois vai vir os netos, depois os bisnetos. Eles vão reproduzir aquilo que você está sendo em casa. Será que você consegue entender que nós precisamos deixar um legado? Salmo 78:4. Não nos esconderemos dos nossos filhos, contaremos às próximas gerações os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Nós vamos estar ouvindo as palavras de Deus, irmãos. Esse próximo legado aqui, eu vivenciei ele nos últimos meses. Honre e reconheça o valor da sua família em vida. O meu pai, irmãos, ano passado, começou a sentir muitas dores na coluna. Dores essas que me fizeram parar, travar, ficar branco. Levamos para o hospital, chegou lá, fui diagnosticado com câncer medular. Um câncer chamado mieloma múltiplo, que é um câncer que destrói o tutano do osso, quebra os ossos, infecta todo o sangue circula por todo o corpo, acabou com o rins dele. E ao ser internado no hospital, meu pai começou a piorar a sua saúde. Chegando lá, ele andava, falava, mas passou o tempo, ele começou a sentir dores que ele gritava. E meu pai, juntamente com a nossa família, nós não tínhamos uma comunhão de crente de verdade. Quando meu pai chegava em casa, eu queria sair de casa, correndo, porque eu não queria ficar perto do meu pai. Os meus irmãos, a mesma coisa. Às vezes nós tínhamos que mentir ao dizer que íamos para um culto, porque se eles soubessem que era um culto, eles não gostavam muito. Então isso nos distanciou. Nós começamos a fazer diversas coisas para nos distanciarmos mesmo, entendeu? E meu pai começou a piorar no hospital, começou a piorar a ponto de não andar mais. Meu pai não concordava em dizimar. Você que não gosta de dizimar? Meu pai não concordava em casar com minha mãe. Meu pai já morava quase 40 anos já, e sequer queria casar com minha mãe. Ele dizia o seguinte: um homem adulto ele vai me casar? Negativo. Eu dar dinheiro para o pastor ladrão? Entendeu a mentalidade dele? E a gente com a nossa mentalidade cristã, porém com esses embates na família. E o meu pai piorou, começou a não andar mais, gritava de dores, irmãos, que eu já não aguentava ver.
Imagina aí ver a pessoa que mora com você, o seu pai, sua mãe, gritando de dor. Mas não era aquele grito, era gritos altos, sabe? Que o médico chegou e disse assim: olha aqui os olhos dele aqui. O câncer está quebrando os ossos dele, por isso ele grita. Meu pai não gritava assim 10 minutos, ele gritava de meia-noite até as 7 da manhã, e dando remédio nele. A última dose que ele estava tomando já era de morfina, ele não estava passando mais. Morfina dele, meu pai. Ai! Eu só queria dizer assim: Senhor, me leva logo, porque eu não aguento mais sofrimento. E nós, como filhos, irmãos, nós também não aguentávamos mais ver o nosso pai gritando de dor. E nos seus momentos finais, eu vi ele orando assim: Senhor, eu queria ter sido um bom pai para os meus filhos. Senhor, me leva logo, porque eu não aguento mais. E ele repetia constantemente: eu queria ter sido um bom pai para os meus filhos. E a gente vendo aquilo, eu orava dizendo: Senhor, leva logo, porque eu não aguento mais ver isso. Eu não aguento ver meu pai mais chorando nessa situação. Irmão, você sabe o que é você ficar de meia-noite e meu pai me chamou, pega na minha mão, chorando, gritando, eu pegando a mão dele, e ele gritando: 12 horas, 1 hora da manhã, 3 horas, 5 horas da manhã, 7 horas da manhã, ele gritando. E eu queria dizer assim: Senhor, gritando e orando, tudo junto. Senhor, se tu me libertar disso, me salvar disso, eu vou pregar o teu evangelho. Mas até então ele não queria casar com minha mãe. Chegou num estado que nem mais levantava a mão, só ficava olhando, fazendo assim com a mão, tremendo, eu estava de fralda. Não estava mais acontecendo nada com ele. E ele chama toda a família para pedir perdão. Olha esse legado aqui, ó. Honre e reconheça o valor da sua família em vida. E foi triste porque só foi reconhecido por causa dessa situação. Meu pai pediu perdão para mim, para meu outro irmão, para meu outro irmão, para minha irmã, para minha mãe. Chamou todas as noras para pedir perdão, irmãos. E ele dizia assim: eu quero que vocês me perdoem, porque eu quero partir em paz. Eu quero partir em paz. Eu sei que eu vou morrer, então eu quero partir em paz. E meu pai dorme. Quando acorda no dia seguinte, manda chamar toda a família de novo. Ele disse: olha, eu dormi e no sonho eu morria. E ao morrer, o Senhor dizia assim para mim: você não pode morrer amigado. Irmãos, para um homem que nunca quis casar, esse homem começou a chorar e dizer: meus filhos, arrumei o casamento, eu estou morrendo, não sei o quê. E Deus disse que eu não posso morrer sem descasar. Não, eles estão correndo atrás de juiz para casar ele de fralda no hospital, porque não ficava mais de pé. Demos entrada, gastamos quase R$1.000, para você ter noção quanto se gasta quando você não faz a coisa certinha. Para casar amigado se gasta muito mais. Pelo menos meu pai foi assim. E quando chegou, faltando 5 dias para ele casar, o médico estava perreando, porque estava com medo de chegar o dia de casar e não morrer, não poder casar. E todo dia, irmãos, eles me chamavam os filhos da mamãe: rapaz, como é que está o casamento? Pelo amor de Deus, eu estou morrendo, eu preciso casar. E o Senhor disse que eu não posso morrer amigado. E meu pai falava isso com tanta empolgação, irmãos, com tanta alegria, que ele queria, porque queria casar, que a gente rodava o dia todo, de cartório em cartório, dando entrada, pedindo para o juiz casar meu pai, falando com o pastor. E, irmãos, quando foi chegando o próximo mês, faltava 3 dias para ele casar, meu pai começou a melhorar. Largou de usar fralda, começou a comer novamente com a mão, que já
tinha uma comida na boca e não tinha mais força de levantar a colher. Começou a ficar sentado, que já não sentava. As dores dos ossos passaram. O homem se levantou, casou. Tem quase 3 semanas que ele casou. No dia que ele casou, o médico deu alta dele no dia seguinte. Está em casa. Está em casa. Liguei para a mãe, como é que vai estar, papai? Meu filho está aqui cavando por aqui. Mamãe, ele começou a se deitar, que ele não pode estar fazendo força ainda. Não, ele... Irmãos, eu fui lá capinar o terreno para ele. Que é aquela máquina, né, de cortar. Aquela gasolina e tal, não sei se ele tem fator também. E ele não foi ligar a máquina botando força. Ele disse, vai ver isso, pai, não pode fazer força. Rapaz, eu não estou sentindo mais nada em mim. Eu estou me sentindo curado. Irmãos, aí, olha o que acontece. Teve agora esse feriado, minha esposa foi para Arajatuba e eu fiquei aqui em São Luís com ele. Passei 3 noites com ele. 3 dias. Irmãos, nós nunca nos demos a paz do Senhor, meu Pai. Nós nunca nos abraçamos e dizemos assim, pô, eu te amo, Pai, eu te amo, filho. Nós nunca fizemos aquilo que a Bíblia nos manda fazer. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Olha o que a palavra está dizendo para mim, é pior que um descrente, irmãos. Não cuidando dos meus, do meu pai, da minha mãe. E nesses 3 dias que eu passei ali com ele, igreja, de manhã cedo, meu pai disse, vamos orar aqui. Irmãos, meu pai começou a orar. Começou a chorar. Eu só queria dizer assim, eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus me queimar todo mundo dentro. E ele chorava tanto. Aleluia! Que estava descendo. Meu Deus do céu, eu nunca vi, meu pai sempre foi um homem duro. Ele está realmente assim, não quer chorar. Mas esse homem, do ano passado para cá, que câncer. Até essa semana que eu estive lá com ele, esse homem era tão chorando agora. Fala de Deus perto dele. O homem começa a chorar, chora. E nós ficamos lá esses 3 dias. Eu pregava a palavra de manhã e de noite. Segunda-feira, terça-feira, de manhã e de noite. Quarta-feira, de manhã e de noite. Quinta-feira, eu vi olha, cadê o Williams? Foi embora. Rapaz, você tem que vir para cá mais vezes. Ele dizendo, agora não. Tem que levar a mulher lá, a filha, entendeu? Quer nem a neta dos mesmos, agora quer ver neta agora todo dia. Entendeu o que Deus faz? O que Deus permite o homem passar para que ele entenda que nós precisamos deixar esse legado na nossa família. Eu peço para você fique de pé. Eu já vou encerrar. Eu peço que os pais que aqui estão fiquem junto com seus filhos agora. Os pais fiquem junto com seus filhos agora. Em nome de Jesus. Se você não tem pai e mãe aqui, se junte com os jovens. Quem não tem os pais, vem para o culto. Abraça o pastor.